Declaro aberta a 9ª reunião plenária virtual do Rotary Clube de Copacabana, no período rotário de 2020-2021, dando boas-vindas aos companheiros rotarianos, visitantes, convidados. Sejam todos bem-vindos. Solicito um minuto de silêncio pelo falecimento de Luiz Vicente Giai, presidente 1996-1997 do Rotary Internacional, ocorrido no último sábado, dia 29 de agosto. Convido o diretor de protocolo, William de Oliveira, para o protocolo da reunião. William, com a palavra. Companheiros, companheiras, boa noite. Boa noite. Na tribuna virtual, William de Oliveira, classificação tabelião, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a nossa 9ª reunião ordinária virtual do ano rotário 2020-2021, tendo como presidente de Rotary Internacional o companheiro do Rotary Club de Herstung, Wenburg, Alemanha, distrito 1940, Holger Knack. Como governadora do distrito 4571, a nossa companheira do Rotary Club Campos do Jordão, Cassima Campanha. Como presidente do nosso clube, o companheiro Fernando Alves Vieira. E como lema do atual período, Rotary abre oportunidades. Era só o que eu tinha de protocolo. A devolver a palavra para o nosso presidente. Boa noite, Benchimol. Obrigado, William. Vamos dar início à posse do novo associado, dando continuidade, à nossa reunião. Informo nesse momento que será dada posse ao João Lourenço Nunes, afilhado do nosso companheiro Antenor Leal. João. Pois não, presidente, é um prazer enorme. Você sabe que na vida a gente vai pegando anos de vida e pegando amigos novos, né? E o João é um desses amigos novos. Eu conheço o João há bastante tempo, lá no Itanhangá. Ele é um grande jogador de golfe, é uma figura humana maravilhosa que me encantou, ficamos amigos. E, conversando um pouco com ele sobre Rotary, ele disse, Antenor, eu já fui rotariano, e eu convidei, ele aceitou, para a nossa alegria. O João é um médico, um homem muito importante. Ele nasceu em Canápolis, no Mato Grosso, mas criança ainda... Desculpa, é Minas Gerais. Minas Gerais, desculpe. E ele, ainda menino, foi para Goiânia com os pais, estudou em Goiânia e fez medicina em Brasília. Fez residência médica em radiologia no Instituto Estadual de Radiologia e Medicina Nuclear Manuel Abreu, no Rio. Fez curso de pós-graduação na Universidade de Valência, no King's College Hospital de Londres, no Royal Clinic Universität de Viena e no St. Joseph Mercy Hospital da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, onde, em todas as escolas, recebeu laudas de grande presença. Fez ultrassonografia e radiologia intervencionista. Ele é casado com uma mulher muito bonita, muito simpática, Maria Luísa. Ela é dentista e ele médico. Imagina como esse casal tem a saúde na ponta dos dedos. Tem 3 filhas, a Silvia, a Rosana e a Vanessa, todas médicas. Tem 2 netas de 6 anos, um neto de 1 ano e já tem uma outra neta aí nascendo. É um camarada que está muito bem servido de netos. A única tristeza é que um mora em São Paulo, ele tem que ir lá para ver o neto. Ele foi membro do Rotary Club de Niterói, sócio do Country Club de Niterói e é sócio do Itanhangá Clube há 18 anos. É uma figura muito simpática,
um empresário de grande sucesso. Ele teve em Niterói uma cadeia de laboratórios de imagem, mas há alguns anos atrás ele vendeu isso para se dedicar mais a ele próprio e à família, a fazer novos amigos, onde, graças a Deus, eu me incluo. João, é um grande prazer lhe introduzir no Rotary Clube de Copacabana, onde você vai conhecer grandes figuras humanas que se equiparam com a história pessoal. Foi um prazer. Tenho muito a agradecer a você, Antenor, por me colocar em um grupo tão seleto de Rotary. Eu já participei durante alguns anos do Rotary lá em Niterói, e por conta de muito excesso de trabalho na época, não podia, às vezes, frequentar as reuniões, mas agora, depois, como você disse, depois que eu vendi minhas empresas, eu espero dispor realmente do tempo para frequentar as reuniões aí do Rotary Copacabana e poder colaborar naquilo que me for solicitado e que estiver ao meu alcance. Obrigado. Então, um agradecimento a todos os colegas, meus futuros colegas, porque, por enquanto, é tudo virtual, e especialmente a você, meu companheiro de golfe e amigo. O termo de posse será encaminhado ao nosso bem-vindo companheiro, bem-vindo nosso novo companheiro, e João Lourenço Nunes. Ô, João Lourenço, seja muito bem-vindo ao nosso clube. Tá? Obrigado. Está muito bem representado aqui pelo nosso Antenor, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Tá? E passo a palavra para um breve relato aí dos aniversariantes, o Isaac Adib. Por favor, Isaac. Isaac, você está com a palavra. Está na sala? Isaac, boa noite, companheiros. Isaac Adid, sócio representativo do Rotary Clube de Copacabana, na categoria de roupas femininas, representação antiga. E vou falar rapidamente os aniversariantes do mês de agosto, que hoje se encerra, e os da primeira semana de setembro. Então, parabenizando, em agosto, dia 8, Zélia Carvalho, dia 10, Cleófas Paz Santiago, dia 11, Dozila Irigon Tavares, dia 12, José Otávio Knack Campos, dia 20, Silvia Maria, esposa de Antenor, dia 23, Nina Clara Benchimol, dia 25, Tereza Cristina, esposa do Luiz Strauss, dia 26, Miriam, esposa do Ricardo Correia, e dia 26, Alba Regina, esposa do Francisco Feitosa. Agora, Isaac, pode incluir o João Lourenço, que foi no dia 10 de agosto. João? O nosso novo companheiro. Espera aí, eu estou sabendo. Peraí, deixa eu ver o nome dele. João Lourenço. Dia 10 de agosto. Então, foi para o lado João Lourenço, que vai aparecer no nosso próximo calendário da amizade. Agora, em setembro, nós temos dia 3, aniversaria Heloísa, esposa do Zé Otávio, dia 6, Geni, esposa do Stefan Blanc, e dia 6, Sueli, esposa do Robert Nigri. Na primeira quinzena de setembro são esses. A todos que eu enunciei aqui, os nossos parabéns do Rotary Clube de Copacabana. Presidente, é só. Obrigado. Volta a palavra. Fernando, antes de você passar para a apresentação da palestrante, eu gostaria de pedir a todos os que estão na sala, que não se identificaram ainda no bate-papo, a Elizabeth Marinho e a Mônica Wolff, a Elizabeth Tayá também, que colocassem seus nomes, a Elizabeth Marinho, o Distrito e o Clube, por gentileza. Ok. Foi bem lembrado, Cleonice. Agradeço e vamos ao ponto alto da nossa palestra.
com a Marilene Ramos, que ela vai falar sobre SEDAI, meio ambiente e saneamento. A Marilene Ramos praticamente dispensa a apresentação a vocês, mas tem alguns companheiros nossos que talvez não conheça bem a nossa companheira, a nossa amiga Marilene Ramos, que já fez, acho que, 2 palestras no nosso clube. A Marilene Ramos, ela é engenheira civil e doutora em engenharia do meio ambiente pela COP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializada na área de infraestrutura, saneamento e meio ambiente. No governo federal, foi diretora de infraestrutura e sustentabilidade do BNDES, presidente do IBAMA. No governo do Estado do Rio de Janeiro, foi secretária do Ambiente e presidente do INEA. Marilene Ramos, você está com a palavra. Obrigada, Fernando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo, Obrigado pela presença. falando com vocês. Eu acho que a última conversa que nós tivemos foi ali numa reunião ali no Clube Monte Líbano, e naquela ocasião eu estava no BNDES e nós estávamos iniciando um processo de incentivar e permitir a participação privada de concessionárias privadas para prestar serviços de saneamento, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Vocês sabem que no Brasil este é um tema, diria assim, do tema da infraestrutura, é um dos temas mais atrasados que nós temos, né? O Brasil, que na década aí de 80, 90, iniciou um processo de privatização, né, de serviços públicos, como a telefonia. Obviamente, vocês se lembram de quando vocês tinham o telefone, as linhas telefônicas na declaração de imposto de renda, né? Bom, enfim, então, eu estava dizendo isso, e o que aconteceu? Vários outros setores, né? Nós tivemos a infraestrutura, nós tivemos grandes avanços, mas o saneamento nós não tivemos. Haja visto a situação que nós temos aqui na nossa Baía de Guanabara, completamente poluída, né? Você vai, chega aqui a cidade do Rio de Janeiro, eu posso dizer que ainda tem abastecimento de água, pelo menos nas áreas mais formais, né? A gente não tem problema de abastecimento, mas tivemos que conviver, como foi agora, nesse verão, com aquele problema de uma água absolutamente não potável, sendo servida para a população em decorrência do volume de esgoto sem tratamento que chega onde é captada a água, que é o Guandu, né, lá no Rio Guandu, para servir a população. E esse não é um quadro só do Rio de Janeiro, é um quadro do Brasil inteiro. O Brasil todo tem essa deficiência. Você vai aí às áreas periféricas também, vai aí à Baixada, você vai ver que muitas vezes a rede de água existe, mas a água só cai na caixa d'água uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, às vezes passa um mês sem cair, e as pessoas têm que comprar caminhão-pipa, as pessoas têm que comprar água mineral. Eu tenho uma pessoa que trabalha aqui na minha casa, que mora em Santa Cruz da Serra, e compra galões de água mineral. Você imagina o que para cozinhar e para beber, porque a água que tem lá, ela tem que usar água de poço, porque não tem, a água da rua não chega, né? Imagina quanto é que custa para uma pessoa, né, que já tem uma renda baixa, ainda ter que comprar água mineral para poder cozinhar e beber. Enfim, então, essa é uma situação que o Brasil inteiro sofre. O Brasil tem um nível de abastecimento, considerado de abastecimento de água nas áreas urbanas, que acima de 80% da população, mas tem esses problemas de inconstância, de insegurança. E quando a gente fala em coleta de esgoto, tem um número aí que dizem que tem
60% do esgoto que é produzido é coletado, porém, apenas uma parte desse esgoto vai receber algum tipo de tratamento. O resultado é que, de cada 4 habitantes, um vai ter o seu esgoto coletado e tratado. Os outros 3 habitantes, o esgoto vai parar in natura dentro do valão, da rede de água pluvial, que vai dar no rio, que vai dar numa lagoa, que vai dar no lago, que vai dar no mar, e com isso a gente tem esses números de poluição. Então, em 2016, quando eu fui para o BNDES, a presidente era a Maria Silvia, que vocês também devem conhecer bastante, né? Uma pessoa muito atuante, empresária e também já participou aí do governo, esteve no município trabalhando, secretário de Fazenda, depois, na época das Olimpíadas, e que também trazia com ela uma indignação com essa situação e falou, olha, vamos colocar o BNDES para trabalhar, para trazer para fazer concessões para a iniciativa privada, para atrair investimentos e mudar esse quadro no Brasil. E aí, além... por quê? Porque hoje, no Brasil, o serviço de saneamento ele ficou, ao longo dessas últimas décadas, né, em que, como eu disse, outros setores da infraestrutura passaram para os concessionários privados, o setor de saneamento não. Ele ficou na mão das companhias estaduais, como é o caso da SEDAI, Sabesp, Copasa, Embasa na Bahia, e outras, né, aí pelo Brasil, ou na mão das próprias prefeituras. Você vai aqui a Volta Redonda, ela tem o município tem um serviço autônomo de água e esgoto, você vai a vários outros municípios, aí você vai encontrar a própria prefeitura prestando serviço. Apenas 5% da população recebe o serviço de uma concessionária privada. O melhor exemplo que a gente tem aqui do nosso lado é Niterói, onde, lá na década de 90, o município conseguiu romper o contrato de concessão que tinha com a SEDAI e fez uma concessão para a iniciativa privada. Foi para lá uma empresa, que é a Águas de Niterói, e hoje o município, além de ter 100% de abastecimento de água, ele tem praticamente 100% de coleta e tratamento de esgoto. E a tarifa praticada em Niterói está até um pouquinho abaixo da tarifa que a SEDAI cobra. A diferença é que lá um serviço é prestado, tanto de água quanto de esgoto, a conta lá é a conta de água e a conta de esgoto, né? Porque existem os dois serviços. Então, então, o nosso desejo é que o resto do estado do Rio de Janeiro, né, os outros municípios, passem por um processo similar ao que a SEDAI, um processo similar ao que ocorreu em Niterói, e em poucos anos a gente possa ter a universalização tanto do abastecimento de água quanto da coleta e do tratamento de esgoto, com a redução da poluição da Baía de Guanabara, das Lagoas da Barra, dos rios ali que afluem para o Rio Guandu, para que a gente não tenha que beber água, receber água, né, com uma proliferação de algas, que inclusive são cancerígenas, né, que dão aquele odor que eles disseram, geosmina não era geosmina coisa nenhuma, aquele esgoto que chega na estação e que chega ali no rio e com o calor do verão propicia uma explosão de algas que dão
aquele cheiro, aquela cor na água que fica, que a estação de tratamento de água não consegue retirar completamente. Bom, então esse processo começou lá em 2016, o BNDES começou a fazer a modelagem para fazer a concessão do sistema de saneamento aqui, que hoje do serviço que hoje é prestado pela SEDAI. Aqui no Rio havia uma enorme resistência a isso. A corporação, né, da SEDAI é uma corporação muito forte. Há muita discussão de que quando você está privatizando a água, e a água é um bem essencial. Não é verdade, ninguém está privatizando a água continua sendo um bem público, que não é privatizável. O que se entrega à iniciativa privada é o serviço de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgotos. Então, havia muita resistência, há ainda muita resistência, né? Certos setores, principalmente da esquerda, não querem ouvir falar, acham que é um serviço público que tem que ser prestado pelo governo, por empresas estatais, pelos municípios, que não pode ser prestado pelo setor privado. Uma coisa que é negar a realidade. Eu vou mostrar para vocês aqui o que se espera que, passando a concessão para o setor privado, o que vai acontecer de investimento para universalizar água e esgoto aqui nos 64 municípios que a SEDAI atua, do estado do Rio, dos 92 municípios, né, que o estado do Rio tem, 64 são abastecidos pela SEDAI. Vou mostrar para vocês o quanto a SEDAI investiu nos últimos 10 anos e o que vai ser investido pela iniciativa privada nos próximos 10 anos, para vocês terem uma ideia de como isso vai mudar, né, a vida. E sem aumento de tarifa, na mesma tarifa que hoje a SEDAI pratica. Só esses investimentos vão ser propiciados somente com o reajuste normal, né, que é a inflação, né, do reajuste de preços que toda concessão tem que ter. A SEDAI hoje vem fazendo, ao longo dos últimos anos, aumentos muito acima da inflação. Vocês que são empresários, que pagam as suas contas de água, sabem bem disso. Tem sido reajustes bem acima da inflação e, ainda assim, a SEDAI não tem conseguido fazer os investimentos que o Rio de Janeiro precisa. Então, esse processo que começou lá no BNDES não foi só para o estado do Rio de Janeiro, envolvendo o estado do Acre, do Amapá, Alagoas, que vai ter a licitação agora, ainda no mês de setembro, Espírito Santo, uma concessão lá em Cariacica, também vai licitar agora no mês de setembro, Rio Grande do Sul está em andamento, Ceará também está sendo estudado. Então, são vários estados no Brasil que buscaram um acordo com o BNDES para que o BNDES fizesse esses estudos de modelagem técnica e econômica para viabilizar essas concessões. Como eu disse, né, eu estava falando da resistência que havia, o governo do Estado não queria, um desgaste político, temor pelas eleições, pelo eleitor que vai, os adversários que vão acusar, né, que está privatizando a água, a população vai ficar sem água, porque não vai poder pagar, porque vai ficar água muito cara e tal. Então, havia muita resistência, mas eis que, quando o Estado do Rio de Janeiro foi para o regime de recuperação fiscal, a única empresa que o Estado tem, né, que vale, que tem algum valor e que ele pôde dar como garantia para tomar um empréstimo, um famoso empréstimo de quase 4 bilhões de reais que foram tomados de empréstimo para pagar os salários lá em 2017, né, quando o Estado entrou no regime de recuperação fiscal, e regime esse que está vencendo essa semana, e a condição
para ele tomar esse financiamento, foi que ele desse a SEDAI em garantia, com o compromisso de privatizar, fazer a concessão do serviço da SEDAI. E aí, a SEDAI foi dada em garantia ao Tesouro. Um banco, que é o BNP Paribas, ele emprestou os 4 bilhões ao Estado e o Tesouro deu a garantia que, se o Estado não pagar, ele pagará. Mas, em compensação, todas as ações da SEDAI irão para o Tesouro, caso o Estado não pague. Então, o Estado precisa fazer essa concessão da SEDAI, ele vai cobrar uma outorga, ele vai cobrar, vai vencer quem der a maior outorga, e com esse dinheiro da outorga, que obviamente deve ser maior do que os 4 bilhões, ele vai pagar esse empréstimo e, eventualmente, vai ter um excesso ainda que vai vir para o caixa do Estado. Então, só quando o Estado já não tinha mais para onde apelar, né, foi preciso tomar esse financiamento, então ele teve que dar a SEDAI em garantia e assumiu esse compromisso com a concessão. Está atrasado a SEDAI agora, no vencimento do acordo do regime de recuperação fiscal, a SEDAI já deveria ter sido concedida, mas, em vista dos atrasos que aconteceram e com todo esse caos político que nós estamos vivendo, foi feito, eles conseguiram fazer, colocaram agora, iniciou-se aí no mês de junho, encerrou agora no mês de agosto, uma consulta pública do edital de concessão, é uma fase preliminar, é quando você tem como que uma minuta do edital, coloca consulta pública para que seja discutida, para que se receba contribuições, para que se esclareça, né, o que vai ser feito e tal, e depois tem que se voltar para dentro do escritório, né, trabalhar ali as inconsistências que tenham sido apontadas, as contribuições, e aí, para, enfim, poder publicar efetivamente o edital de licitação que vai permitir, né, a concessão. A equipe do BNDES está trabalhando para que ainda antes do fim do ano esse edital seja de fato publicado e se possa aí ter a licitação. Não se sabe se ainda se consegue fazer esse ano ou se vai passar para o ano que vem. Obviamente, eu acho que essa mudança que nós tivemos agora no governo do Estado, com a saída do governador, né, do Witzel, e a entrada do Cláudio Castro, não me parece que vá ser um empecilho para o avanço do processo. O governador em exercício, Cláudio Castro, ele já manifestou que pretende dar continuidade. Temos que aguardar ainda quarta-feira, né, para saber se ele fica ou se volta. Mas tudo indica que tem que andar. Essa semana, o acordo de recuperação fiscal vence na sexta-feira, então tem que haver o acordo, né? O presidente Bolsonaro tem que concordar com a reativação do acordo por mais 3 anos, mas certamente o Ministério da Fazenda vai apertar com o governo do Estado para que ele prossiga aí com o Estado. Eu queria compartilhar, Fernando, uma apresentação que eu tenho aqui, eu acho que não... Sim, Marilene, eu ia perguntar a você se você desejava compartilhar a tela, eu vou abrir aqui. Por favor. Tá? Tá bem. 1 minuto. Tá, ok. Eu queria mostrar para vocês como é que vai ser esse processo. Espera aí que eu vou colocar você para compartilhar, um segundo só. Né? Ai, meu Deus.
Eu vou te colocar como co-anfitrião, tá? Tá. Marilene. Ah, já está permitido. Já está, pois é. Bom, então vocês estão vendo aí na tela, essa é a própria apresentação que o BNDES fez nas audiências públicas, né? Então, é um projeto de concessões regionalizadas de abastecimento de água e esgoto. O modelo, ele é um modelo inspirado num modelo que foi muito aplicado, que é muito aplicado em Portugal, e que é o modelo que vige em Niterói. Em lugar de privatizar a SEDAI como um todo, né? Fazer, como você faz, uma venda, como a Light, um dia ela foi totalmente vendida à iniciativa privada. Né? Aqui não. A SEDAI ela vai esse aqui não interessa, que são quem foi que fez o estudo, né? A SEDAI vai ficar como uma companhia estadual ainda, como ela é, né, hoje, obviamente mais enxuta, como produtora de água, é o chamado upstream, a parte alta da produção da água. Então, ela vai ficar com o sistema do Guandu, que produz água, vai ficar com o sistema de Munana Laranjal, que é uma estação de tratamento de água que tem lá em Cachoeiro de Macacu, ali é São Gonçalo, Cachoeiro de Macacu, que abastece lá o lado de lá da Bahia, né, que é Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Tanguá, Maricá, essas regiões são abastecidas, e também com outro sistema chamado Acari, e o sistema Ribeirão das Lajes, que é o sistema Acari ajuda a Baixada, é um sistema bem pequenininho, e o sistema Ribeirão das Lajes, que é, quem conhece aquela represa de Ribeirão das Lajes, ali na Serra, dali sai 5 metros cúbicos por segundo de água que vem diretamente aqui para São Cristóvão, onde ela é só clorada, porque ela é uma água de muito boa qualidade. O Guandu produz 45 metros cúbicos por segundo e o Munana Laranjal produz 7 metros cúbicos por segundo. 6, 7, depende da época. E a Cari só 1 metro cúbico. Então, a SEDAI vai continuar dona dessa produção de água, e ela vai, nos demais municípios, como eu disse, a SEDAI ela tem 64 municípios que ela abastece com água, a maior parte deles, uma parte ela tem concessão de água e esgoto, outra parte ela nunca assumiu a parte de esgoto, ela deixou lá por conta das prefeituras, que obviamente também nunca fizeram, né? E nesses outros municípios, não, o concessionário vai fazer tudo, produzir água, transportar, distribuir, coletar esgoto e tratar. Então, a gente vai ter uma SEDAI pública, produtora de água, ela vai entregar essa água ao operador privado. O operador privado tem alguém com o microfone aberto. O operador privado, então, vai pegar essa água, vai comprar essa água da SEDAI, o preço estabelecido é R$ 1,40 por metro cúbico, que é o mesmo preço que a Águas de Niterói paga a SEDAI pela água que vem de Munana Laranjal, quer dizer, a água por atacado, né? Então, o operador privado ele vai distribuir essa água, né? Fazer toda a parte comercial, mandar as contas, coletar o esgoto e levar para as estações de tratamento de esgoto, as que existem, que têm que ser postas em operação, muitas delas foram construídas pela SEDAI, mas nunca, como ela não construiu as redes de esgoto, elas não operam, elas operam com uma capacidade mínima. Vocês terem ideia, essa estação Alegria, que fica aqui no Caju, ela está projetada para 7,5 metros cúbicos por segundo de esgoto, ela deve tratar 2 metros cúbicos. Tem uma estação ali no Sarapuí, ali em Caxias, que é para tratar, acho que
2 metros cúbicos por segundo, trata 200 litros por segundo, que é 10% do que devia tratar. O Pavuna também tem uma estação na mesma situação. Então, pôr para operar e construir novas estações, construir as redes e tratar o esgoto. Então, esse é o modelo. O modelo é a SEDAI produzindo água, né? E passa o operador privado, ele vai ficar com todos os reservatórios de distribuição de água, os sistemas de distribuição, e no esgoto é toda a cadeia, né? O coleta, transporte e tratamento. Esse é o modelo. Então, a SEDAI ela não vai desaparecer, ela continuará uma empresa pequena, menor. Ela hoje tem, sei lá, 14 mil funcionários, vai ficar com um número bem menor. Então, aqui é o modelo de negócios. Então, só no estado do Rio, vocês estão vendo esse mapinha aqui, esses municípios em cinza não são operados pela SEDAI, ou são operados pela iniciativa privada, é o caso de Campos, é o caso de toda a região dos lagos, né, que nós temos a Prolagos e a Águas de Juturnaíba, é o caso de Niterói, como eu disse, né, é o caso de Paraty. Paraty tem um operador privado, toda a região lá do Sul Fluminense, ali, Volta Redonda, desculpe, Resende também é um operador privado, e alguma parte aqui são aqueles serviços autônomos de água e esgoto, como eu disse, são as próprias prefeituras. Então, aqui, o que está tudo em azul aqui é SEDAI e faz parte do chamado Bloco 1. O que foi feito? Como no saneamento nós temos o chamado subsídio cruzado, onde as áreas mais rentáveis, elas pagam mais para poder ajudar a fazer os investimentos e sustentar a prestação do serviço nas áreas menos rentáveis. Isso existe na energia, isso existe em vários outros setores, a questão do subsídio cruzado. Então, o que acontece? Hoje, 85% do faturamento da SEDAI vem do município do Rio de Janeiro. Então, a SEDAI ela atua em 64 municípios, onde ela abastece cerca de 13 milhões de habitantes, né? Ela abastece ou deveria abastecer 13 milhões de habitantes, mas no município do Rio de Janeiro, com 6 milhões de habitantes, ela tem 85% do faturamento. Então, vocês veem que há algo errado, né? Menos da metade da população atendida pela SEDAI é responsável por 85%. Por quê? Porque na cidade do Rio de Janeiro tem mais serviço melhor prestado, tem coleta de esgoto. Em grande parte da cidade, nós temos o emissário, né, como é o caso do emissário aqui de Ipanema, o emissário da Barra, que trata o esgoto, então há a cobrança também pela conta de esgoto, e então, com isso, o maior faturamento vem daqui. Então, o que foi feito? Em compensação, a Baixada, São Gonçalo, todos os municípios do Noroeste e tal, tendem a ser municípios mais deficitários. Então, o que foi feito? A cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, foi dividido em 4 regiões, em 4 blocos. Tá? Então, por isso, vocês estão vendo aí, bloco 1, 2, 3 e 4 blocos. E cada bloco da cidade do Rio de Janeiro foi juntada com blocos, com cidades da Baixada e do interior, de forma a que a arrecadação na cidade do Rio de Janeiro ajude a sustentar e fazer os investimentos nesses municípios da Baixada e do interior. Isso é, inclusive, vamos dizer, mas que absurdo, o prefeito Crivella diz, eu não, absurdo, porque a cidade do Rio de Janeiro não pode pagar pelos investimentos nos outros municípios. A cidade do Rio de Janeiro foi muito beneficiada pela SEDAI.
aqui aconteceram os maiores investimentos. Então, os grandes sistemas, né, o Guandu foi construído para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Os sistemas de distribuição de água da cidade do Rio de Janeiro estão muito mais eficientes, muito mais universalizados do que no resto do estado. A coleta e o tratamento do esgoto é muito mais está muito mais universalizada na cidade do Rio de Janeiro que no resto do estado. Então, neste momento, foi feito esse arranjo, né, para que todos os blocos tenham um equilíbrio econômico-financeiro e não seja necessário aumento de tarifa para ninguém, nem para a cidade do Rio de Janeiro, nem para os municípios do interior e da Baixada. Então, essa é a primeira. Isso é diferente assim, do que você costuma fazer. Como eu disse, na época, nós nos inspiramos num modelo que foi usado em Portugal para universalizar a água e esgoto, onde a produção da água ficou com a estatal, a companhia estatal, e os serviços que a gente chama de downstream, que é o serviço dos serviços em baixa, né, que eles chamam lá em Portugal, foram passados para concessão privada. Aí está também, né, aqui a gente pode ver os investimentos projetados. Né? É uma concessão de 35 anos, onde tem os 4 concessionários, né, porque aqui cada bloco pode um mesmo concessionário ganhar os 4 blocos, mas pode acontecer de não. Então, na verdade, são licitações em separado. Cada interessado vai apresentar a sua oferta, e a oferta é a maior outorga, quem pagar mais por cada bloco, é que leva. Pode acontecer de um mesmo concessionário ganhar os 4, ou 2 concessionários ganharem 2 blocos diferentes, ou 4 concessionários cada um ganhar um bloco, mas não sabe exatamente qual. Mas esses concessionários, esses 4, vão ter que investir 12 bilhões em abastecimento de água, 21 bilhões em esgoto, o que dá 33 bilhões de investimento. Para não me alongar muito, né? Aqui são os blocos, né? Onde, quando e os prazos de universalização. Então, no caso da água, tem que sair de 87% para 99%. Esse bloco 1, essa AP21, é toda a Zona Sul, começando de Botafogo, passando por Botafogo, Copacabana, Lagoa, Ipanema, Leblon, São Conrado, inclui as áreas de favela, né? Então, há todo o investimento que obrigatoriamente tem que ser feito nas favelas. Não existe essa história de que o concessionário privado não vai atender as áreas de favela. Não é verdade. O edital estabelece a obrigatoriedade de investimento. E, junto com essa zona, a chamada essa designação é da prefeitura, né? Área de planejamento 2.1. Vem também todos esses municípios aqui, onde, em 8 anos, essas metas, né, de 99% tem que ser alcançada aqui, em 10 anos tem que chegar a Itaboraí, Macaé, Rio das Ostras, São Gonçalo e Teresópolis. Imagina um município como São Gonçalo, onde falta água diuturnamente, né? Ter a água universalizada em 10 anos. Aqui é toda a região do Noroeste Fluminense, né? Inclusive, e mais a região ali do leste da Baía de Guanabara. Esse bloco 2 é a AP4. A AP4 é Barra, Recreio, As Vargens, Jacarepaguá, né? E mais esses municípios aqui, ali o Médio Paraíba, né? Barra do Piraí, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Pieral, Valença, Vassouras e Pati de Alferes. Já tem um bloco 3 aqui,
onde em 5 anos tem que universalizar a água, que são os municípios da Bacia do Guandu. Então, lá, na verdade, você vai universalizar água e esgoto em 5 anos. Mas a P5, a P5 é a região, a Zona Oeste, onde você já tem lá uma concessionária privada de esgoto, e agora a parte de água vai passar também para uma privada, mais Angra dos Reis, Mangaratiba e Piraí. E o bloco 4, Japeri e Queimados, também tem que universalizar água, e depois nós vamos ver que o esgoto também em 5 anos, mas essa AP1, 2.2 e 3. A AP1 é o centro da cidade, toda a região portuária, Rio Comprido, São Cristóvão, Paquetá, Santa Teresa, Tijuca, Vila Isabel, os bairros ali da Zona Norte, mais a Ilha do Governador, e aí, junto, tem a Baixada Fluminense. Ué, espera aí, o que eu fiz aqui? Aqui, desculpa, aqui, então, é a água, né, os prazos para universalizar, e depois aqui são os prazos para universalizar esgoto. Então, vocês vão ver aqui, né, que essa região aqui, Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Japeri, Queimados, por que aqui está esse prazo mais curto para a universalização de esgoto? Por conta de que, principalmente, Japeri e Queimados são municípios, assim como Paracambi, que contribuem, o esgoto vai diretamente para onde está a tomada d'água do Guandu. Então, ali, há essa pressa em universalizar para que o esgoto deixe de poluir, né? Esses são afluentes do Rio Guandu, são 3 rios, Poços, Ipirangas e Queimados, são 3 rios que chegam ali no Rio Guandu, junto à captação de água da ETA Guandu, e com aquela carga de esgoto, como eu disse, quando chega da estação de verão, muita insolação, muito calor, aquela água cheia de esgoto, parada ali, que forma uma lagoa, as algas se proliferam, estão cheias de nutrientes, né, cheias de alimento, e muita insolação, elas se proliferam, e aí causa aquele bloom de algas que vai dar aquele odor horroroso e inclusive, junto com substâncias cancerígenas e tudo, que pode vir na água. Bom, então esse aí é o planejamento, aí mostrando, né, como é que o que vai acontecer, os investimentos. A gente vê que os investimentos, uma parcela expressiva dos investimentos vai acontecer nos primeiros 5 anos, né? Depois, nos 15 anos seguintes, ainda vamos ter investimentos muito elevados, fazendo com que se chegue a 99% de cobertura de água num prazo de 5 a 14 anos, dependendo do município, e o esgoto, vamos chegar a 90%, e o esgoto coleta e tratamento do esgoto, né? Num prazo aí de 5 a 20 anos. Sendo que em algumas regiões, principalmente Baixada, Baía de Guanabara, nos municípios que drenam para a Baía de Guanabara, e lá para o Guandu, os prazos de universalização são mais rápidos, né? O fim, aqui é mostrando para vocês como é que muda, né, na hora que a gente traz as concessionárias privadas. Aqui, do lado esquerdo da tela, é o volume de investimentos que a SEDAI fez nos últimos 10 anos. Então, vocês veem aqui, né, são esses tijolinhos em azul aqui, os investimentos, a média da SEDAI nos últimos 10 anos foi de 178 milhões de reais de investimento. Aqui os investimentos nos próximos 10 anos, a partir da vinda das concessionárias privadas. Então,
o número é assim, absolutamente incomparável. Então, a média de investimento vai ser de 2 bilhões de reais. Ou seja, é mais que multiplicar por 10 o volume de investimento que a SEDAI vem fazendo no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é o que vai propiciar. Isso, sem aumento de tarifa, volto a dizer, com as tarifas que hoje a SEDAI pratica. Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do Estado, de tentar fazer avançar o investimento em saneamento aqui no Estado, ajudar a SEDAI. Nós tínhamos recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente, então nós oferecíamos recursos para que a SEDAI fizesse investimento e dando como contrapartida recursos que o governo federal, na época do PAC, disponibilizou, e é impossível. A SEDAI não consegue fazer o projeto, não consegue atender a Caixa Econômica Federal, que era o gestor dos recursos federais, não conseguia fazer a licitação, batia lá no Tribunal de Contas do Estado e não conseguia vencer os problemas com o Tribunal de Contas. Quando licitava, não conseguia tocar a obra para frente, a obra ficava pela metade. Então, está cheio de obra aí que é o cano que começa e não leva para lugar, não chega na estação, como eu descrevi para vocês, construída, mas que não tem esgoto chegando, então não trabalha. Recentemente, o ex-presidente que saiu aí fez uma apresentação na Alerj, mostrando que a SEDAI hoje não opera nem as estações que ela tem construídas. Uma época como a Penha, que é uma estação antiga, hoje praticamente o esgoto entra e sai sem ser tratado. A estação da Ilha do Governador, que foi construída pelo PDBG, está desativada. A estação lá de Paquetá está desativada. A estação de São Gonçalo não funciona, não recebe esgoto. Então, é um desastre. Então, quando eu vejo, eu acompanhei uma parte das audiências públicas e vi ali, às vezes, jovens ativistas, né, inocentes ali dizendo mas vai privatizar, que absurdo, os trabalhadores da SEDAI vão ficar sem emprego, os trabalhadores da SEDAI têm um salário absurdo, ganham totalmente fora do mercado, né? Acumularam benefícios e benefícios. Um dos maiores problemas aqui, inclusive, manter a SEDAI pública, né, como produtora de água, é também os passivos, não ter que resolver os passivos trabalhistas que a SEDAI tem, de demandas trabalhistas dos funcionários contra a SEDAI de bilhões, enfim. Então, esse é o quadro que a gente tem, e eu acho que, se não mudar, se não sair, né, desse modelo em que hoje nós temos 75% da população brasileira sendo atendida por essas companhias estatais que não conseguem investir, os recursos lá no BNDES sobram todo ano, né, para saneamento. Os recursos na Caixa Econômica para investir em saneamento não são recursos a fundo perdido, são recursos que têm que ser pagos, né? E tem que ser dado garantias que eles serão pagos. Então, dão pago. Enfim, então era um pouco dar essa ideia para vocês. Eu acho que é importante, vocês são formadores de opinião, vocês são pessoas, né, que estão ativas aí, atuando numa entidade como o Rotary, né, que forma opinião, então é importante vocês conhecerem isso para não cair nessa conversa de que não, a água tem que ser pública porque vai aumentar a tarifa, porque vai aumentar a conta de água, e quando isso não é absolutamente verdade. Então, era um pouco falar isso para vocês, e eu até tinha interesse em saber quantos de vocês já estão cientes, né, deste processo. Eu paro por aqui e vou parar de compartilhar para que a gente possa conversar. Pronto. Muito bem. Presidente, pode fazer pergunta? Marilene, encerrou? Encerrei, mas estou à disposição para perguntas. Exato.
Eu não sei como Vou fazer uma pergunta. vocês, eu tentei Gente, acabar às 9 para não ultrapassar muito. Passo a você. Tem alguns companheiros que desejam fazer alguma pergunta? Sim, Fernando. Fernando, sim. Tem, em primeiro lugar, o José Otávio e, em segundo, o companheiro Atenor. Ok. José Otávio, com a palavra. Doutora Marilene, inicialmente, meus parabéns pela sua apresentação. Eu confesso que eu aprendi bastante sobre esse projeto, que, de princípio, eu não entendi direito. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta dividida em duas partes. Uma é pedir, ou implorar, rogar à senhora algum carinho com relação ao município do Rio de Janeiro. Lembrando que todo o sistema de água que durante anos e anos e anos abasteceu a cidade do Rio de Janeiro, que vivia uma tragédia por volta dos anos 60, foi ação de um governo estadual, do governo do Estado da Guanabara, que, entre outras coisas, construiu talvez o maior túnel extravasor do mundo. São 42 quilômetros vindo lá da fonte até a estação de tratamento. Quer dizer, com a fusão, eu que fui da Firjan, o projeto de Firjan, o projeto de fusão foi bastante diferente do que nós imaginávamos. Com o processo de fusão, evidentemente, todo o trabalho foi muito sacrificado. Segundo, como vai ser o problema, nós já sabemos, de algumas estações de tratamento de esgoto que não funcionam, mas o esgoto é calculado e é cobrado. Eram essas duas questões, além de complementar mais uma vez o prazer em revê-la e, como sempre, meus parabéns pela sua apresentação primorosa. Obrigada, Zé Otávio. Olha, com relação ao Rio de Janeiro, eu não tenho nada contra, né? Moro nessa cidade aqui, vivo. Eu, mineira, vim para cá aos 17 anos, fazer o vestibular, fiz a universidade aqui, fiz toda a minha vida profissional aqui. Enfim, tenho todo amor e todo carinho para o Rio de Janeiro, mas essa necessidade, né, de juntar o município do Rio com as cidades do interior para dar esse equilíbrio, foi uma necessidade que, de outra forma, você poderia ter sucesso na concessão do Rio de Janeiro, né? Pagaria uma outorga enorme, em vez de 5 bilhões, ia pagar talvez 50 bilhões, o dinheiro ia todo para o bolso do governo do Estado, né? E os outros municípios iam ficar à míngua. Então, esse modelo ele fez com que o Estado vai ter uma outorga menor, né? O município também poderia ter alguma, mas, em compensação, vamos todos juntos. Eu acho que nós estamos numa fase, depois de passar pelo que nós estamos passando aí com essa pandemia, que não adianta ninguém se desenvolver sozinho, né? Ninguém ter... a gente, nós caminhamos como uma grande comunidade que caminha junto, que progride juntas, ou então não adianta, deve largar os outros para trás. Então, acho que esse projeto ele tem essa coisa bonita, que é essa certa solidariedade, né, que nós vamos ter aí, e de trazer todos esses 64 municípios juntos. Obviamente, aqui o Rio de Janeiro está sendo priorizado, porque na hora que nós estamos botando, são 5 bilhões para ser investido em 5 anos ali na bacia do Guandu, para que a cidade do Rio de Janeiro possa receber uma água de melhor qualidade, quem sabe não ter mais que passar por episódios, né, como esse que nós passamos esse ano. Então, a cidade do Rio de Janeiro vai beneficiar, né?
e o Estado como um todo vai se beneficiar. Então, nós seremos um Estado, na hora que a gente faz esses investimentos para despoluir a Baía de Guanabara, nós temos muitos benefícios que são gerados, benefício turismo, imobiliário, né, valorização imobiliária, uma série de coisas de benefícios que são trazidos na hora que você vai ter um ambiente mais saudável. E com relação à questão de cobrar, né, eu não disse que esses contratos de concessão, eles são regulados por uma agência reguladora, que é a Agenersa. Então, a Agenersa é que vai cuidar para que não se cobre um serviço que não for prestado, né? Que não se essas concessionárias efetivamente façam os investimentos, que elas atinjam as metas, né, de prestação de serviço, e caso elas não façam, o governo do Estado pode decretar caducidade dos contratos. Né? Então, é diferente. Uma luta que nós tivemos foi para fazer algo que está na lei de saneamento, lá desde 2007, que a concessão tem que ser regulada. Né? E quando nós estávamos no governo do Estado, foi feito um decreto obrigando a SEDAI a ser regulada pela Agenersa. Mas, infelizmente, um ente do Estado regular outro ente do mesmo Estado, impossível, né? Então, não houve muito aquela caixa preta ali, não se conseguiu abrir. E agora, não, quando se trata de concessionárias privadas, não. A regulação é para valer. Né? Então, como você já tem hoje, Prolagos, Águas de Jututaíba, né? que são reguladas pela Agenersa. Então, aquela indústria de caminhão-pipa que você tinha na região dos lagos acabou. Então, acho que essa preocupação, né, de ter um serviço não prestado e cobrado vai acabar. Até porque quando a gente faz modelagem econômico-financeira de concessão, a gente verifica o seguinte: quanto mais rápido você presta o serviço e pode cobrar por ele, melhor é o resultado econômico-financeiro da concessão. Claro. Mais equilibrada ela fica. Então, claro, essa coisa de não fazer, não prestar o serviço, isso é péssimo para a concessão. Então, o bom concessionário que visa lucro, sim, visa lucro, né? Mas esse lucro está regulado, é uma TIR, né? Uma taxa de retorno de 10%, é muito bom para ele, que ele faça o investimento, ele traga cada vez mais usuários, mais consumidores, e ele possa aumentar a sua arrecadação. Isso é o melhor dos mundos para a concessão. Antenor? Marlene, obrigado. Marlene, parabéns aí pela sua belíssima exposição. É um comentário. A SEDAI não é pública. A SEDAI pertence aos funcionários e pertence aos que vivem dela, aos fornecedores, aos que lá dentro compram. E essa coisa de pública, as pessoas não entendem. Ela é privada, ela pertence àqueles caras que estão lá, ganhando sem trabalhar, cobrando sem prestar serviço. E uma pergunta: quando você fala em produzir a água, a SEDAI vai produzir a água, o que significa? Ela vai entregar à concessionária a água suja, como houve agora? Ela vai cuidar em upstream, ela vai cuidar das cidades que poluem? Como é que ela vai produzir e entregar? Que qualidade ela vai entregar dessa água? Muito obrigado. Antenor, eu concordo inteiramente com você.
Eu acho que a SEDAI não é pública, ela pertence, né, efetivamente aos... acaba pertencendo mais à corporação do que propriamente Claro. Imagina, se cobrando a mesma tarifa, as concessionárias vão poder pagar uma outorga ao governo do Estado. É que essa outorga, inclusive, só comentando, eu esqueci de comentar, mas ela é dividida com os municípios, né? Do valor da outorga, chamada outorga fixa, que é a que é paga na assinatura do contrato, ela 80% vai para o governo do Estado, 15% é rateado entre os municípios e 5% vai para um fundo de saneamento, para universalização de saneamento e tal. E depois tem uma outorga variável, que é uma parcela da arrecadação da concessionária que vai para os municípios. Bom, isso aí ao longo do ano, né? Todo ano, uma parcela do arrecadado vai para os municípios. É um pouco como se fosse um royalties, né? Uhum. Bom, mas voltando então a essa pergunta, né? Então, como é que vai funcionar? De fato, a SEDAI ela vai continuar sendo a operadora da estação de tratamento de água do Guandu. Então, ela vai captar a água, tratar e colocar nas grandes adutoras e entregar na entrada de cada município a concessionária daquele município. Tá? Então, é como se fosse ela vai vender água por atacado. Tá? É como ela faz hoje em Niterói. Sai uma adutora lá de Munana, atravessa São Gonçalo, distribui água para São Gonçalo, chega a Niterói e entrega água para Águas de Niterói. Obviamente que esse é um enorme risco que essas concessionárias que vão depender da água, principalmente da água do Guandu, vão correr. Por quê? Como eu mostrei para vocês, foi modelado, né, pelo BNDES esse investimento de 5 bilhões de reais ali nesses municípios que drenam, cujos esgotos vão cair lá na estação, na captação da Itaguandu, para reduzir essa poluição, né, que chega lá hoje. A questão é que, até que esses investimentos aconteçam e que produzam efeito para melhorar a qualidade da água captada, da água bruta, ainda demora alguns anos. E pode acontecer durante os próximos anos, ainda acontecer durante o verão, o mesmo problema que nós enfrentamos neste verão. Aí você imagina a concessionária, né, que ela não é a produtora da água, ela não tem como controlar a qualidade da água. Ela recebe a água da SEDAI. E aí ela tem que distribuir uma água de má qualidade. Obviamente que para a imagem dela vai ser péssimo, vai ter a população entrando na justiça para não pagar por aquela água, né? Não querendo consumir aquela água, e isso pode ser um enorme prejuízo. É um risco que as concessionárias que vão, né, as 4 concessionárias que vão estar na cidade do Rio de Janeiro, e mais aqui ainda pegar aí a parte da Baixada, que o Guandu tem também a Baixada. Esse problema, né, da qualidade da água, ele está localizado ali no problema ali do Guandu, e lá em Munana a gente nunca teve esse tipo de problema. O rio Macacu, ele vem lá de Cachoeiro, ali numa pouca população, né, montante da captação, então não temos tanto esse problema. E o Acari é um sistema pequenininho, ele não chega a impactar, mas é um risco que as concessionárias vão ter que encarar, e pode acontecer. E aí teremos problemas. Mas, pelo menos, por isso foi priorizado esse investimento em coleta e tratamento de esgoto lá
lá naqueles Importante. municípios de Japeri, Queimados, Paracambi, e possivelmente vai ser feito algum tipo de estrutura emergencial para reduzir o risco dessa água poluída ficar atingindo o Guandu. Obrigado. Muito Helene, boa. uma última pergunta, você vai responder ao meu padrinho, o grande gastroenterologista Hélio Copperman. Por favor, Hélio. Fernando, ainda tem depois do Hélio o Claudiano. Parabéns, boa noite a todos. Parabéns pela apresentação. Belíssimo trabalho na SEDAI, que eu sempre conheci o trabalho que a SEDAI faz. Eu tive a oportunidade de visitar isso em outras épocas. Tinha o engenheiro Vladimir Bogdanov, que trabalhava lá, e era meu cliente. Eu ia lá visitar como é que é feito o trabalho da SEDAI, que é muito perfeito. E os laboratórios, não sei se ainda existe na rua Otávio Kelly, na Tijuca, onde se fazia os testes de poluição da água. E como na Marinha o médico fazia tudo, inclusive o controle da água, e eu era responsável por isso, vi o belíssimo trabalho que era feito. Infelizmente, o trabalho feito lá é estragado pelo resto, que a SEDAI não pode acompanhar. E deveria ter um esquema de acompanhar de onde esse trabalho bonito é feito, para onde é que ele vai. Porque o caminho que ele faz pelas ruas, pelos esgotos, pelos canos de água que estão junto a canos de esgoto e fístulas entre cano de esgoto e cano de água, todo esse trabalho belíssimo que é feito lá na base é estragado através desse esquema de rua e também dos edifícios. Os edifícios, com as suas cisternas, fazem um estrago muito grande na água, porque não verificam suas cisternas, a contaminação é grande, e hoje, com a grande quantidade de verminosos que nós temos no Rio de Janeiro, às vezes a gente afasta todas as fontes que o paciente se recontaminou, que eu falo que é saldo médio. Saldo médio é termo bancário, repor. Às vezes ele faz esse saldo médio através da água, que não é culpa da SEDAI, e sim do caminho e dos edifícios hoje que não cuidam da sua cisterna. Qual seria uma maneira de a SEDAI, que faz esse trabalho tão bonito, controlar esse destino para onde vai esse trabalho? E até já atingiu agora a própria SEDAI. Ultimamente teve aquele problema do esgoto invadir lá, que não foi bem... Foi um problema muito sério que deu a água passou muito tempo a ter um gosto terrível, né? Mas aí foi um acidente, mas de resto eu lhe pergunto como é que poderia ser feito esse controle depois que a água sai desse belíssimo trabalho da SEDAI. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Hélio, pela pergunta. Bom, como eu disse, né, de fato, a SEDAI produz água lá na estação do Guandu, é considerada a maior estação de tratamento de água do mundo, é um trabalho realmente de água de qualidade. Infelizmente, a falta de investimento em coleta e tratamento de esgoto, que a SEDAI é uma companhia estadual de água e esgoto, aquilo que ela fez na água, ela não fez no esgoto. E aí isso fez com que nós tivéssemos essa situação em que a própria água que é captada, o próprio local onde ela capta a água, né? Você, quando visitou lá, Hélio, a estação Guandu, você certamente visitou lá o local onde é feita a captação. Então, os esgotos dos municípios ali, a montante, caindo ali diretamente, vão ali para aquela lagoa e acabam piorando a qualidade de água. Em tempos normais, né, fora do auge do verão e tudo, a SEDAI, a IETA Guandu, é uma IETA bastante eficiente, ela consegue transformar aquela água suja, podre, em uma água potável.
óbvio, você tem toda a razão, existe, né? Por conta também de canalizações muito antigas, que não são substituídas regularmente, né? Em fim de vida útil, mas tudo isso é a SEDAI que devia fazer. Ela não é só a produtora de água, ela hoje também é distribuidora. Então, na hora que a gente diz, mas a água do subsolo penetra, né? Aí é por problema de pressão também. Enfim, então, as enormes perdas que a SEDAI tem, infelizmente, ela realmente, quando você visita a estação da Itaguandu, né, é por isso que ela vai ser mantida como produtora de água. Mas o restante, né, o chamado downstream, né, a distribuição da água, então toda a rede de canalização que tem que levar água para a casa das pessoas, a rede que tem que coletar o esgoto, as estações de tratamento, vai ser passado por um concessionário privado que faça efetivamente os investimentos. Eu mostrei para vocês, né? A média de investimento do SEDAI nos últimos 10 anos foi de 180 milhões de reais. Os 4 concessionários, nos próximos 10 anos, vão investir, em média, 2 bilhões por ano. Então, isso muda totalmente a situação do saneamento no estado do Rio de Janeiro, muda para muito melhor. Como a gente sabe, nós ainda poderemos ver a Baía de Guanabara despoluída, quem sabe nós vamos poder tomar banho lá na Praia de Ramos, né? Quem sabe? Muitos de vocês já devem ter tomado. Eu não nasci aqui, já cheguei aqui, que já estava tudo sujo. Obrigado, Marilene, pela resposta ao Hélio. Só uma última perguntinha ao nosso Claudino. Ele tem uma indústria lá em Mesquita. Ele quer fazer uma pergunta rápida, Claudino. Uma resposta rápida, que nós já estamos no final. A pergunta rápida, Marilene, é a seguinte: você imaginou, nesse projeto financiado pelo BNDE, 4 blocos. Por que não fazer um 5º bloco chamado de Rio Paraíba? Você sabe que o Guandu abastece basicamente no Rio Paraíba. E o Rio Paraíba é aquela gracinha de água poluída. Por que não criar um 5º grupo chamado Rio Paraíba? É a pergunta. Claudino, você tem razão. A nossa água, né, ela vem do Paraíba do Sul. É aquela captação que é feita ali em Piraí. Só para falar para os demais, você conhece bem, mas ali em Piraí, nós temos um sistema que foi construído pelos canadenses, que ali quase 2/3 do Rio Paraíba do Sul, ele é transposto, né, para os sistemas de reservatórios da Light, e dali transpõe a Serra do Mar. Na descida, ele passa pelas usinas hidrelétricas e gera energia, a água é bombeada cerca de 50 metros, depois ela vai cair 300 metros e vai sair do Guandu, onde é a captação que abastece aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro. Não só a cidade do Rio de Janeiro, mas são 10 milhões de habitantes abastecidos a partir do Rio Guandu. Mas o Rio Guandu, originalmente, ele tinha uma vazão pequenininha. Com a transposição, ele virou o rio que ele é hoje. Então, ele é como se fosse um rio artificial, né? 90% da vazão dele vem do Paraíba do Sul. O que acontece, Claudino, todos os municípios lá do Paraíba do Sul, onde a SEDAI é a responsável, como é o caso de Piraí, Barra do Piraí, esses municípios estão dentro da concessão, né? E vão receber os investimentos. Agora, os municípios de maior densidade, né, que é Barra Mansa e Volta Redonda, são municípios que o serviço é prestado
pelas prefeituras. Volta Redonda tem um SAI, um serviço autônomo de água e esgoto, assim como Barra Mansa. Então, não há como, o Estado não pode obrigar a prefeitura a... Aliás, agora, com a nova lei do saneamento, até vai... obrigar não pode oferecer à prefeitura que ela participe de um bloco, mas, nesse caso, isso não foi feito. Então, não é possível, né, fazer isso. Mas obrigado, o que é possível está dentro da concessão. Obrigado, Marilene, pelas respostas. Encerro as perguntas e agradeço mais uma vez, Marilene, a você, essa simpática palestra. Você vai ser eleita a palestrante mais simpática do clube. Obrigada, Fernando. E você vai receber um diploma que nós vamos dar, e não sei se você está vendo isso aqui, Eu vou compartilhar, tá, Fernando? Tá, você depois focaliza aqui. Pronto. Esse é o diploma que você vai receber, tá? Que eu vou mandar lhe entregar pelo meu motorista. E, por favor, Eunice, mostra aqui, dê um close aqui para a Marilene ver. Já está vendo, Marilene? Está vendo, Marilene? Eu estava vendo, saiu agora. Está ótimo, já vi, sim, obrigada. Eu quero também agradecer a todos aí a simpática audiência, as perguntas provocativas, inteligentes, e é muito bom conversar com vocês, pessoas experientes, né? Você está vendo esse mini óculos aqui? Está lembrando? Não. Você vai receber na sua casa um mini óculos desse que eu lhe prometi. Junto com o diploma. Obrigada, Fernando. Fernando, desculpe, um pedidozinho. O seu intermédio, será que a doutora Marilene poderia ceder a projeção de slides? A apresentação? Sim, eu mando para o Fernando. Tá? Tá ótimo, muito obrigado. Nada. Bom, gente, obrigado, Fernando. Boa noite, então. Eu imagino que vocês vão continuar a reunião. Eu vou deixar vocês. E realmente foi um prazer. E quem sabe nos falamos aí proximamente, quando esse processo tiver sucesso, aí a gente possa compartilhar mais informações. Obrigada, então. Boa noite para todos. Desejo sucesso nessa Parabéns pela palestra. Obrigada. Muito obrigado, Marilene. Obrigada. Agradeço a presença dos convidados, visitantes, companheiros, pela nossa reunião. E informo a vocês que no próximo dia 14 de setembro teremos como palestrante o embaixador Luciano Osório Rosa, que nos falará sobre o tema O Brasil e a Diplomacia com o Líbano. Lembro ainda que a nossa próxima reunião, dia 7 de setembro, está cancelada em virtude do feriado. Solicito aplausos para a bandeira nacional e declaro encerrada a 9ª reunião ordinária do Rotary Club de Copacabana. João, parabéns pela sua chegada. Benchimol falando. Benchimol. Muito bem. Fernando, parabéns pelo convite à Marilene. Excelente palestra. Bem esclarecedora. João, seja bem-vindo, João Nunes. Tá? João Lourenço, você viu aí o nosso Benchimol, né? Nosso ex-futuro companheiro de viagem. Mas essa viagem vai sair para o ano, hein? João, muito bom tê-lo no clube, sabendo que você já tinha sido do Rotary Clube de Niterói. Nós tivemos da Silvinha Faciotti, que já foi aqui do nosso distrito. Excelentes recomendações e palavras dela a seu respeito. Parabéns, muito obrigada por fazer parte do nosso clube agora. Obrigado, Elizabeth Tayar, por comparecer às nossas reuniões e às futuras também. Também a Elizabeth Marinho, a companheira Almira Beckman e
Também tinha um outro convidado aqui, Luiz Mauro, eu não sei de quem ele era convidado. É meu cunhado. Ah, tá, então, ele estava presente também. Okay? João, pode falar se quiser. A Elizabeth Maria, o Davi e o João pode falar agora também. Elizabeth Lília, Baiana. Liga o microfone. Um abraço a todos, boa noite. Foi uma excelente reunião. Parabéns, Fernando. Um abraço. E agora? Tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Como eu vivi em Niterói durante 27 anos, eu pude viver o período da SEDAI e pós-SEDAI, ou seja, o período Águas de Niterói. E eu posso testemunhar a enorme diferença depois que a água passou para Águas de Niterói. Antes era aquele drama, vamos ter água, não vamos ter água, a água vai cair, era pipa, e era um problema. Depois acabou esse problema. Inclusive, agora, esse drama que nós tivemos, eu agora moro aqui na Barra já há uns 8 anos, e nós tivemos esse problema da água com sabor estranho e tal. Até onde eu sei, eu tenho uma filha que mora em Niterói, não houve isso lá em Niterói. Então, eu não sei que mistério é esse, já que a água, fiquei sabendo agora, que a água é provida pela SEDAI, lá em Niterói também. Ela entrega a água para Águas de Niterói, que distribui. Agora, por que a água que veio para cá veio com aquele problema e para Niterói não tinha o problema? Eu não sei se é mérito da água de Niterói ou se entregaram água diferente. Niterói não é Iguaçu. Lá é de outro lugar. Ah, bom, faz ponte a outra. Tinha que ser, né, João? Você é muito exigente, pô. Tinha que ser uma água melhor. Pô. Mas eu acho que vai ser um ganho para toda a população se for feita essa outorga e essa privatização. E parabéns, Fernando, pela ideia da palestra da Marilene. Foi altamente esclarecedora. E, João, você bem recebido, hein? Se prepara aí para fazer a palestra. Obrigado a vocês. O companheiro João Antenor já está em nosso grupo, tá? Já está recebendo nossas mensagens. Muito bem. Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Muito a todos. Parabéns, João. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, João. Patrícia, a todos. eu queria sua ajuda para identificar muita gente que esteve aqui e não falou nada no chat. Mas estão todos anotados aqui também. Sem querer ser chato, esse chat hoje não funcionou. Eu anotei tudo, secretário. Maravilha. Super Cléo. Não, graças a você e a Cléo, realizamos uma excelente reunião. E graças à direção do presidente, muito equilibrado. É que prepara todos esses banners, esses convites. Né? Obrigado, Patrícia. Estou às ordens. É um prazer. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, além de ser presidente do Rotary Club de São José dos Campos. Né? Isso, eu tenho que ir cedo para a cama, porque a minha reunião é amanhã, às 8 da manhã. É café da manhã, companheiros. Durão, cadê o Cláudio? Não sei. Não sei, não tenho notícia dele, não. Tá? Deve ter tido outra reunião. Tá? Então, boa noite para todos. Tá? Boa noite a todos. E vamos encerrar a nossa reunião, Isaac, né, Fernando? cadê? Isaac, olha a luz, Isaac. Pode rir. Ai. Isaac. Posso encerrar? Pode. Tchau. Boa noite, Fernando.